Pode. Ele está falando. Boa tarde. 4 de setembro de 2020, quarto módulo do 5º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno Online. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a quem está nos vendo pela TV UAU ou quem nos está vendo pelo YouTube ou ouvindo. Hoje é o nosso último módulo e vamos fechar com chave de ouro o nosso 5º Congresso. Hoje estarão palestrando a doutora Beatriz, doutor José Martins, doutor Marcos e eu. E teremos a participação especial do doutor Sullivan, do doutor César Victora e do doutor Jaime Murawski. E então vamos começar, e hoje, como nós só temos uma mulher, né, e a mulher é sempre a nossa rainha na amamentação e também nas apresentações, então nós teremos o privilégio hoje de começar o nosso 5º Congresso com a doutora Maria Beatriz Reinert do Nascimento. Ela é médica especialista em neonatologia, ela é mestre em medicina pela USP, ela é doutora em ciências pela USP, é professora titular do curso de medicina, é consultora internacional de lactação, é membro do Departamento Científico do Aleitamento Materno da Sociedade Catarinense de Pediatria. Ela é a catarinense que mais briga, que mais luta, que mais defende o aleitamento. Então, ela realmente, a Beatriz, é a nossa grande representante do aleitamento. E a gente tem muito orgulho de ter ela aqui em Santa Catarina, com o trabalho que ela faz em todas as áreas onde ela atua, e o trabalho maravilhoso de conteúdo que ela apresenta a cada evento, sempre um tema novo. E então a gente fica eu fico muito feliz quando ela aceita o convite, quando eu vejo ela aqui na minha frente, entendeu? Então, assim, a gente tem uma belíssima pessoa de uma profissionalização maravilhosa. Ela é uma defensora do aleitamento, uma divulgadora, e a gente tem muito orgulho de ter ela aqui no Congresso, de ter ela como catarinense. Ô, Beatriz, muito obrigado por você estar aqui conosco, tá? E o teu tema é: por que o leite materno previne muitas doenças em adultos? Tudo é teu, a câmera é tua e o público é todo teu. Fique bem à vontade e sinta-se acolhida. Sim, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu também represento a Sociedade Catarinense de Pediatria. Queria mandar um abraço para a nossa presidente, a doutora Rosa Maria. E eu vou, então, começar... e também não esquecendo de dizer que foi uma excelente ideia ter esse congresso totalmente virtual. Acho que a LESC proporcionar isso foi muito interessante, porque em tempos de distanciamento social e uma época tão desafiadora de pandemia, então é uma oportunidade grande para a gente atualizar os nossos conhecimentos. Eu vou começar a apresentar meus slides. Bom, muitos de nós fomos consumidores de leite humano como nosso primeiro alimento. E considerando que cerca de 3 milhões de bebês nascem ao ano no Brasil, pelo menos 80% a 90% da população adulta vai ser pai ou mãe um dia e vai ser responsável por alimentar uma criança. Apesar disso, muitos médicos e outros profissionais de saúde acreditam que a amamentação é única e exclusiva responsabilidade da mulher. E para outros profissionais que não trabalham na área da saúde, ou que não estejam alimentando uma criança pequena, o aleitamento materno nem sequer passa na cabeça. Mas o aleitamento deveria ser responsabilidade de todos,
como foi o slogan do Ministério da Saúde para a Semana Mundial da Amamentação deste ano. E o Agosto Dourado da Sociedade Brasileira de Pediatria também foi de 3 vezes mais cuidado. Cuidar do planeta, cuidar em tempos de Covid-19 e cuidar da comunicação, pensando na importância do aconselhamento. E quando a gente fala em aconselhamento em amamentação, a gente não quer dizer dar conselhos, a gente quer ouvir a mãe, entender, poder apoiar a sua decisão, enfim, nós queremos capacitar as mães para o aleitamento materno, lembrando que o aleitamento nunca deve ser imposto. Isso vai depender do desejo da mulher, da situação pessoal de cada família, mas o que é muito importante é que a gente incentive a mãe e a sua família a terem um relacionamento responsivo com o bebê. Isto é muito importante. E a Organização Mundial de Saúde recomenda que, em termos de aconselhamento, seriam importantes 6 contatos. O primeiro contato seria já no pré-natal, depois ao nascimento, entre a primeira e a segunda semana pós-parto, nos primeiros 3 a 4 meses, entre 3 e 4 meses, aos 6 meses, quando é indicado o início da alimentação complementar, e mais um encontro após os 6 meses. E lembrando que, em qualquer momento que essa mãe procure o atendimento na unidade básica ou no consultório, esses contatos adicionais também sejam aproveitados. Então, por exemplo, na época da vacinação, ou então um momento muito importante seria o da volta ao trabalho. Então, nesses contatos, a gente estaria ali apoiando a mulher para que ela pudesse tomar a melhor decisão em relação à alimentação de seu filho. E por que a gente fala isso? Porque os pais precisam saber que uma alimentação adequada, uma estimulação carinhosa e um cuidado apropriado fornecem uma base saudável para a vida. E essa ligação estável e saudável é que vai permitir que a criança possa explorar o mundo e ter um local seguro para onde voltar. E isso é essencial para a saúde emocional a longo prazo. Vejam que olhar para a pessoa que fornece cuidado e conforto ajuda a organizar sentimentos, ajuda a organizar as ações. E o aleitamento é completo. Ele permite essa interação, o contato próximo da mãe com o filho, ele favorece o crescimento e o desenvolvimento. Além disso, o leite humano tem um papel importante como parte de sistemas alimentares sustentáveis. E sabemos que a sustentabilidade é o que garante a qualidade de vida para gerações futuras. Por isso, amamentar também é cuidar do planeta. E a revista Lancet fez esse ano uma campanha para criar um futuro saudável e sustentável para todas as crianças e adolescentes. A criança, hoje em dia, enfrenta ameaças sem precedentes à saúde, à subsistência e ao bem-estar. Algumas delas são o aumento da obesidade, a persistência da desnutrição e as mudanças climáticas, com efeitos na produção agrícola e suprimento de alimentos, colocando em risco a nutrição e o desenvolvimento sustentável do planeta. E eles queriam que em 2020 as crianças precisassem de atenção especial se pensamos em levar a sério um futuro sustentável e saudável para todos. Não há dúvida que o desenvolvimento econômico, com a mudança do estilo de vida, com a mudança da dieta, acabou levando para a transição epidemiológica para as doenças crônicas não transmissíveis. E o que sabemos é que doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, doenças respiratórias, alterações da saúde mental, são responsáveis por mais de 60% das mortes no nosso planeta. E, por outro lado,
uma nutrição e um desenvolvimento ótimos nos primeiros anos de vida, mais do que saúde e sucesso da criança como adulto, trazem também o bem-estar da sociedade. E nesse contexto, a amamentação é um investimento inteligente, porque se garantirmos saúde e desenvolvimento para as crianças, saúde para a mulher, nós vamos ter melhor desenvolvimento cognitivo, com incremento na aprendizagem e, portanto, na escolaridade, vamos ter uma força de trabalho mais capacitada e mais produtiva, com salários mais altos, trazendo uma economia bem-sucedida, que vai levar ao impacto positivo para toda a sociedade. Mas para que o efeito de uma exposição precoce persista ao longo do tempo, seria preciso que ficasse algum tipo de marca no organismo. Nós sabemos que o processo de saúde e de doença, ele vai depender da genética, que determina a suscetibilidade do indivíduo a uma doença. E vai depender do meio ambiente. Qual dos indivíduos suscetíveis poderá desenvolver ou não a doença? E as pesquisas têm tentado mostrar como é que se constrói essa memória entre a exposição no início da vida e as consequências décadas depois. E isso deve acontecer em função dos mecanismos epigenéticos. E o que é epigenética? Bem, a epigenética ela vai estudar de que forma o ambiente ele vai favorecer algumas alterações químicas que vão determinar se o gene é expresso ou ativado. Ou seja, como o ambiente vai modificar a forma como os genes liberam as informações que eles carregam, sem mudar a sequência de nucleotídeos do DNA. Então, experiências positivas, um cuidado carinhoso, o aleitamento materno, uma nutrição adequada, ou então experiências negativas, como o estresse tóxico ou a exposição a poluentes ambientais, vão deixar umas assinaturas epigenéticas temporárias ou permanentes. E essas alterações, elas podem ser transmitidas à prole. Por isso que os hábitos alimentares na infância são tão importantes, visto que fatores nutricionais e metabólicos, em períodos sensíveis do desenvolvimento, antes e depois do nascimento, são responsáveis, então, pela saúde e também pela diminuição das doenças crônicas não transmissíveis do adulto. E outro aspecto importante é que a microbiota intestinal também tem consequências para a nossa saúde. É curioso pensar que nós somos mais micróbios do que humanos. E não só bactérias, nós pensamos primeiramente nas bactérias, mas também existem arqueias, leveduras, parasitas e vírus no nosso intestino. Muitas vezes os termos microbiota e microbioma são usados de forma intercambiável, mas na verdade a microbiota ela quer dizer a comunidade de micro-organismos em nós. E o microbioma é o material genético desses micro-organismos que vivem em nós. E o nosso microbioma está sempre em mudança. Então, lá no início, na gravidez e no nascimento, vale destacar que o ambiente uterino ele não é estéril. Já foram detectados micro-organismos no líquido amniótico, no sangue de cordão umbilical, nas membranas fetais, na placenta e no mecônio. Agora, o maior inóculo maciço de bactérias vai acontecer durante o parto, sendo que no parto vaginal, a colonização por micro-organismos de canal de parto e na cesárea, micro-organismos da pele e do ambiente hospitalar. Entre o primeiro dia e 6 meses de vida, aquela microbiota que antes era restrita, ela vai se tornando mais variada, especialmente pelo contato com as pessoas e com o ambiente.
E a dieta vai ter um impacto importante. O leite humano, então, com os oligosacarídeos, ácidos graxos de cadeia curta, vai proporcionar uma colonização diferente do que é com a fórmula infantil. E também diferente a partir da introdução da alimentação complementar. Entre 6 meses e 3 anos, considerando que a criança vive, então, com a sua família, observa-se que as pessoas que vivem no mesmo ambiente têm uma microbiota muito semelhante. E que fatores como febre, antibióticos ou novos alimentos, eles podem determinar mudanças repentinas no microbioma e que podem ter efeito duradouro. Então, lembrar que, especialmente o uso de antibiótico, tão comum no nosso meio, ele pode depletar a microbiota. E, finalmente, então, aos 3 anos de idade, a microbiota da criança é igual ao adulto, né, com grande diversidade e complexidade em termos de bactérias. Então, é assim que acontece a programação da saúde do bebê a partir da microbiota da mãe. Então, as bactérias do intestino materno são transferidas para a placenta e líquido amniótico, e depois o inóculo maciço vai acontecer ao momento do parto, mas essas bactérias continuam a ser transferidas também pelo leite humano. E isso vai ser importante para a colonização ou para o desenvolvimento da microbiota infantil. Essa é a chamada programação metabólica e imunológica da mãe para o filho. E é importante lembrar que, no caso de disbiose, então, se há predomínio das bactérias maléficas em relação às benéficas, vai haver aumento de doenças como obesidade, diabetes, doença cardiovascular, asma, doença inflamatória intestinal, alergia, psoríase e doenças neuropsiquiátricas. E os estudos atuais têm mostrado que o leite humano é mais do que um alimento. Ele é um complexo sistema bioativo, rico em fatores imunológicos, lipídios, oligosacarídeos, hormônios, e ele fornece continuamente bactérias benéficas para o intestino infantil. Então, o leite materno está repleto de lactobacilos, bifidobactérias, e isso é muito bom para o bebê. Esse estudo publicado este ano, fazendo parte de um estudo de coorte canadense, que é o Child Cohort, eles acompanham 3.500 famílias canadenses da gravidez até o início da infância. E o que eles publicaram? Que práticas de aleitamento materno, exclusividade, duração, ordenha do leite, elas interferem com a microbiota do leite humano. Então, dar leite do peito diretamente do seio é diferente de dar leite humano ordenhado. Há aumento das patogênicas e diminuição das bifidobactérias quando é utilizado o leite ordenhado. E da mesma forma, eles observaram que entre as díades mães-bebês, as bactérias que estão presentes no leite humano da mãe aparecem nas fezes do bebê. Então, essas bactérias, elas são transferidas do leite humano para o bebê e vão influenciar na microbiota intestinal desses lactentes. Assim, o leite humano, ele tem probióticos, bactérias vivas, e tem prebióticos, substâncias que favorecem o crescimento de bactérias mais saudáveis para o nosso intestino. Então, o aleitamento materno, ele traz nutrição, traz saúde, desenvolvimento e ajuda também nos cuidados com o bebê. Sem contar que o leite humano traz efeito a longo prazo também para a saúde, com diminuição de 26% de sobrepeso e obesidade, diminuição de 35% de diabetes tipo 2, diminuição de 19% de leucemia infantil, diminuição de 68% na ocorrência de maloclusões. Também traz possível efeito protetor contra a diabetes tipo 1,
Não há evidências claras da proteção contra distúrbios alérgicos, hipertensão arterial e dislipidemia, mas há melhor performance em testes de inteligência. Esse outro trabalho, também parte do estudo de coorte canadense, trouxe achados bastante interessantes, que o aleitamento materno está inversamente associado ao IMC infantil. Então, se a mãe oferece leite do peito diretamente, é uma coisa. Agora, mesmo que ela ofereça leite humano exclusivo, mas ordenhado, nos primeiros 3 meses de vida, essa criança vai ter maior IMC que o aleitamento, aquelas que receberam aleitamento materno exclusivo diretamente. E por que que isso acontece? Os bebês que recebem leite humano em mamadeira têm 67% menos chance de boa resposta à saciedade. E por que isso ocorre? Porque muitas vezes o cuidador que está oferecendo a mamadeira para o bebê faz com que o bebê quer que o bebê termine todo o conteúdo do recipiente, mesmo que ele já esteja saciado. Então, a criança acaba não tendo aquele controle normal que acontece, por exemplo, no aleitamento materno exclusivo em livre demanda. Então, lembrar que isso lá, né, no início da vida, vai acabar tendo repercussão mais tardiamente. E eu não poderia deixar de falar também um pouquinho que é preciso cuidar em tempos de Covid-19. As práticas hospitalares adotadas no início da pandemia, elas interferiram muito com a assistência neonatal. Por quê? Para tentar evitar a contaminação de bebês, evitar a transmissão da doença, foi indicado inicialmente separar mãe e bebê. Mas não podemos esquecer que essa separação tem efeitos muito negativos. Por quê? Porque a separação aumenta o estresse materno, aumenta o estresse do recém-nascido. A interrupção do pele a pele vai interferir com a fisiologia normal do neonato. Vai diminuir o volume de leite recebido e, portanto, ele não vai receber todos os elementos de defesa, todos os anticorpos que poderia receber a partir do colostro. Isso vai interferir com o estabelecimento da lactação. E não amamentar aumenta o risco de internação hospitalar. E a hospitalização aumenta a pressão sobre o sistema de saúde, porque se eu tenho que atender mães e bebês separadamente, eu vou precisar de equipes separadas para executarem tais funções. E lembrar que a separação no hospital pode não prevenir a infecção no domicílio, porque a partir do momento que o bebê recebe alta, ele vai estar em contato com sua mãe e com seus familiares e pode adquirir a doença dessa forma, então. Um outro aspecto importante em relação ao novo coronavírus é saber se o SARS-CoV-2 está presente ou não no leite humano e se ele é capaz de causar doença através do leite humano. Bom, foram avaliados 40 estudos onde mulheres positivas para a Covid-19 tiveram os seus leites testados. Desses 40 estudos, em 30 estudos, 100% das amostras foram negativas para o novo coronavírus. E em 10 estudos, algumas amostras foram positivas. Ou seja, o RNA viral ele foi detectado em pequena porcentagem das amostras de leite humano. E foi curioso que, em amostras repetidas de mesmas mães, eles não conseguiram identificar de forma consistente a presença do RNA viral. Assim, a PCR em tempo real, ela detecta e amplia o material genético do vírus em amostras de leite humano, mas ela não dá informação sobre a viabilidade ou infectividade. Ou seja, se esse vírus está presente, ele é capaz de causar infecção?
Bom, então, com base na literatura, né, no que se tem até atualmente sobre a Covid-19 e leite humano, é importante que a amamentação seja mantida em caso de infecção pelo SARS-CoV-2, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo. O que é fundamental? Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos antes e depois de tocar o bebê, fazer a limpeza e desinfecção das superfícies, usar máscara facial, cobrindo completamente nariz e boca durante as mamadas e evitar falar ou tossir durante o aleitamento materno. E a máscara deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada nova mamada. Evitar que o bebê toque o rosto da mãe, especialmente boca, nariz, olhos e cabelos, e respeitar a distância de 2 metros entre o leito da mãe e o berço do recém-nascido. Então, no nascimento, o contato pele a pele ele não é proibido, mas ele vai ter que ser adiado até o momento em que seja feito um banho de leito, para que seja feita higiene dessa mãe, troca da camisola, dos lençóis, troca da máscara, então, para permitir com segurança que seja feito o contato pele a pele e o aleitamento logo após o nascimento. Um outro aspecto muito importante é saber a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2 no leite humano. Por quê? Porque os anticorpos podem ser, então, encontrados no leite humano, ele é uma fonte valiosa de anticorpos contra o SARS-CoV-2. E na literatura, já foi detectada a presença de anticorpos IgG e IgA nas mulheres puérperas convalescentes de Covid. Mas a grande dúvida é, será que a resistência e a durabilidade desses anticorpos, então isso é que está sendo estudado. E tem um grupo holandês que é liderado pelo Dr. Hans van Goudever, do Emma Children's Hospital de Amsterdã, em que ele está trabalhando justamente com anticorpos no leite humano e de que forma eles poderiam evitar a Covid-19. E eles fizeram em parceria com a Senso, que é uma empresa de animação holandesa, um filme muito interessante e que eu tive a oportunidade de assistir em um outro congresso que participei, e eu pedi autorização para apresentar para vocês, então eu vou apresentar esse filme para vocês. Então, eu só vou passar o meu último slide, né? Lembrando e pedindo para que todo mundo apoie a amamentação para um planeta mais saudável, e para a gente, então, poder assistir a esse vídeo. In a world where millions of lives are under threat due to COVID-19, it is of vital importance to gain a better understanding of how the virus actually works in search of a cure. The surface of the virus particle is covered with approximately 100 spike proteins. They always come in groups of 3, in which the proteins are intertwined. Each individual protein consists of 2 parts: a globular head called S1 and a stalk-like structure called S2. One of the 3 heads is slightly bent, enabling it to connect to the so-called ACE2 receptor on a human cell. Once the connection between the virus and the receptor has been established, the human body activates the TMPRSS2 enzyme. This is a protein-cutting enzyme that proceeds to cut off the head of the spike protein. This causes a change in the structure of the virus.
the S2 protein now grows longer, penetrating the human cell. The protein then retracts again, bringing the membranes of the virus and the cell very close to one another. At this point, the virus can enter the cell through a process of endocytosis. It engulfs the cell with its membrane. The virus has successfully invaded the cell and can now start to multiply, ready to overrun the system. However, we have strong defense mechanisms that try to prevent this from happening at all costs. Scientists recently discovered how our antibodies react. It's actually a very simple process. Our antibodies bind to the spike head, or S1, thereby preventing it from connecting with the ACE2 receptor and stopping the virus from spreading. Human breast milk from mothers who have had COVID-19 disease contains those antibodies. Breast milk may thus serve as a prevention strategy in this global public health crisis. O vídeo é em inglês, mas eu achei muito interessante porque a animação mostra, né, exatamente o que acontece, né? Mas muito obrigada, eu fico à disposição, então, se tiverem alguma dúvida. Obrigado a todos, aos aplausos do Comitê Maior, doutor Martins, doutor Jaime, doutor Marcos, todos aplaudindo. Realmente uma belíssima apresentação moderna, consistente, né, com argumentos muito convincentes. Eu acho que isso tem que ser multiplicado para mais mídias, para mais pessoas, para mais abrir bastante isso para que as pessoas entendam realmente o benefício do aleitamento materno. Alguém dos 4 aí querem fazer alguma pergunta? Martins, Jaime, então vamos. Beatriz, muito obrigado, querida. Tá? Se quiser ficar conosco, fique à vontade. Ficarei muito feliz se você ficar conosco. Se tiver um compromisso, também fique à vontade. E eu quero chamar agora meu irmão carioca, doutor Marcos. Marcos, deixa eu achar ele aqui, onde é que ele está. Né, doutor Marcos, se eu não achar ele aqui. Doutor Marcos Renato de Carvalho, pediatra, docente do Departamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em amamentação, editor do portal www.aleitamento.com, editor do livro Amamentação, Base Científica, 4ª edição. Marcos, seja muito bem-vindo. Fale sobre o ecológico, fale tudo o que você quiser. Querido irmão, amigo, fica à vontade. Sinta-se em casa. Estamos aqui ansiosos para vê-lo e ouvi-lo. Muito obrigado, muito honrado com essa presença e estar com os meus professores queridos, Zé Martins, Jaime, com a querida Maria Beatriz, que deu uma aula espetacular. E, Cecim, mais uma vez, você organiza esse congresso que reúne tantas autoridades e com tantos temas interessantes. É uma honra muito grande estar aqui. Eu vou ligar aqui o meu cronômetro para tentar cumprir o horário que você me deu, né? De alguns minutos para a gente ter tempo para conversar. Então, está aqui o meu cronômetro, vou ficar ligado. Bom, amamentar é ecológico, será mesmo? Então, é isso que eu quero conversar com vocês, tá bom? Não tenho nenhum conflito de interesses relacionado com o tema dessa apresentação. Esse tema é propositalmente oportuno por causa da Semana Mundial desse ano, proposta pela UABA, né? Que é apoio ao aleitamento para um planeta saudável. Recentemente, nós organizamos um seminário para nos prepararmos para a Semana Mundial desse ano. E foi muito interessante, porque a gente reuniu ambientalistas, design, pediatras, sanitaristas, pesquisadores, para podermos
estarmos embasados para defender essa ideia. Eu vou trazer um pouquinho do que a gente discutiu nesse seminário. Eu gosto muito desse pensamento desse filósofo. Mantenha algumas recordações do seu passado ou como você irá provar que não era tudo um sonho, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com a história e resgatar sempre a história para poder entender o presente e termos um futuro melhor. Essa é uma série que eu adorava na minha infância, adolescente, O Túnel do Tempo. Esses viajantes voltavam no tempo e eu quero convidá-los a voltar no tempo comigo e irmos aqui para a minha cidade no ano de 1992, porque aqui ocorreu a Rio 92. Esse é o apelido da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E foi uma conferência que reuniu chefes de Estado de vários países do mundo e foi importante para chamar a atenção do mundo sobre a questão do meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, a impressão que a gente tem é que o meio ambiente é a floresta amazônica, os animais que estão em extinção, lá longe, né? Algo que parece longe do nosso cotidiano e que não fazemos parte. Ainda mais o profissional de saúde. Eu não sou ambientalista, não sou ecologista. O que esse tema tem a ver comigo? Eu quero provar a vocês que tem muito a ver com a nossa prática, com a nossa vivência, e a gente precisa se capacitar em meio ambiente. Então, é muito oportuno a gente cuidar do meio ambiente, a gente vai estar cuidando das pessoas, da saúde, e tentando legar um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Mas o que é meio ambiente, né? Atualmente, como é que a gente considera o meio ambiente? É tudo que envolve e condiciona o ser humano, constituindo o seu mundo e dá suporte material para a sua vida. Significa o ar, o solo, a água, os planetas, os animais, inclusive a vida humana e suas condições econômicas, sociais, as suas condições de vida, né? E todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o profissional de saúde tem direito a um meio ambiente adequado, mas também tem o dever de lutar para que esse meio ambiente seja preservado, né? E essa foto é de 1992, que vai explicar muita coisa do que eu vou falar. Então, essa índia com o filho no colo amamenta um filhote de porco do mato. A cena é um hábito dessa etnia Guajá, lá do Maranhão amazônico, né, de tratar como crianças os filhotes de animais que membros da tribo matam por engano para consumir a carne, porque os índios não matam nutrizes ou animais que estão lactando, não matam mães, matam só os homens, né? E como a tribo errou, esse filhote ficou sem a mãe e essa índia generosamente amamentou esse porquinho do mato. Eu não sei se eu teria coragem disso, né? As mulheres são muito generosas e mostra também como as índias são interligadas, né, ao meio ambiente, cuidadosas, né? E essa foto me marcou muito. E graças a essa foto que a gente criou a campanha Amamentar é um Ato Ecológico. Foi uma campanha internacional e eu, à época, coordenava a IPFAN Rio. E foi criado esse logo, foi criados vários materiais promocionais. Esse é um folheto que a gente distribuía para convocar para essa reunião internacional no dia 4 de junho. A tese é que o leite materno é um recurso natural renovável, de alto valor biológico, que o desmame precoce prejudica não só a saúde dos bebês, como das mulheres, também como a saúde do nosso planeta. E a espécie humana é a única que oferece às suas crias leite de outro animal. E esse foi o seminário internacional
Foi muito bacana, porque a gente reuniu especialistas de vários locais do mundo, ouviu as mulheres também. E aqui está uma homenagem ao meu professor, vê se você reconhece aqui o nosso jovem professor José Martins Filho, que falou sobre o valor do leite materno e da amamentação. Ao lado dele está a Sandra Huffman, do Wellstars International, que falou sobre o leite materno como recurso natural renovável, a Silva Arruda, presidente da IFA na época, e o Andrew Redford, do Reino Unido, falando sobre o impacto ecológico da alimentação por mamadeira. E aqui ao microfone, a Ângela Brandão, da La Leite League International no Brasil, né? A gente tinha a La Leite League no Brasil naquela época. E foi um seminário muito interessante. E aqui eu novinho também, a gente tinha 2 estandes que a gente conversava com as pessoas sobre esse tema. E a Bibi Vogel também participou desse seminário. Quer dizer, as mulheres falaram também sobre o que elas acham desse tema e como as mulheres têm responsabilidade e estão envolvidas nisso. Esse é um folder da época, que é como se fosse um trevo de 4 folhas, né, que tinha 4 perguntas, e a pergunta principal é por que amamentar é um ato ecológico? E a gente tentava explicar. Cada vez que uma mãe oferece ao seu filho leite de vaca industrializado, ela não pode imaginar o quanto está prejudicando a saúde do seu bebê, como a saúde do nosso planeta. E a produção do leite em pó impõe a pecuária de extensão, desmatamento, como a gente vai explicar de novo daqui a pouco. E é muito interessante essa ideia da Gaia, né? Que é da mitologia grega. A Gaia é a deusa primordial da Terra. Ela própria se criou a partir do caos e depois criou tudo o que conhecemos hoje. Então, o planeta Terra é em si a Gaia. Então, esse é o conceito de Gaia, né? Que é um nome muito bonito, um conceito muito interessante dos gregos, né? E, à época, eu tinha uma pacientezinha chamada Gaia, e ela teve a chance, porque a sua mãe era uma pessoa muito especial também, e eu tive a oportunidade de acompanhar a Gaia, e aí ela aparece aos 6 meses exclusivamente sendo amamentada, com muita saúde, muito gordinha, né? E ela foi o símbolo real da nossa campanha, para mostrar que isso era possível, que isso era saudável. E eu tive a oportunidade de reencontrar a Gaia 26 anos depois, essa mulher linda, né, jovem, bonita, saudável, mostrando também o que a Maria Beatriz falou, né, que a amamentação tem um impacto na saúde a longo prazo. E foi muito bonito essa vivência, essa experiência. E agora, recentemente, nesse seminário, essa geóloga ambientalista nos trouxe a hipótese de Gaia, que é recente, é uma tese do James Lovelock, de 2006, mostrando que a Terra é um sistema completo e autorregulado, composto de componentes físicos, químicos, biológicos e humanos. É como se a Terra funcionasse, tivesse um metabolismo e uma fisiologia que une o ar, os mares, as florestas, e que ela tenta se recompor apesar da ação deletéria humana. Em 2006, essa tese não foi considerada científica, mas hoje se tem isso como algo verdadeiro, né? A Terra quase como um organismo vivo, né? Então, é muito interessante essa hipótese de Gaia. Então, é isso que a gente não quer, né? Que a gente viva num mundo de plásticos e de toxinas, impedindo a vida humana saudável. Daí, o Andrew Redford ter trazido esse artigo, Impacto Ecológico da Alimentação por Mamadeira,
é um artigo de 1991, vocês podem baixar no nosso SlideShare. Ele parece que está antigo, não, mas ele tem muita propriedade. Aí mostra todos os problemas, só que esses problemas foram ampliados, né, durante essas últimas décadas. E essa é uma outra publicação da Denise Arcoverde, do Grupo Origem de Recife. É uma história em quadrinhos sobre amamentar também ecológico, né? Então, quando a gente não entende uma coisa, a gente pergunta: quer que eu desenhe? E a Denise, do Grupo Origem, desenhou, e é muito bacana. É um material que a gente pode baixar e trabalhar com as crianças, para que elas entendam esse tema. E também a Denise, na época, criou um desenho animado sobre o impacto ecológico da alimentação por mamadeira. A gente não conseguiu recuperar todo esse desenho, mas mostra muito bem o gasto energético da alimentação por fórmula infantil, por exemplo. Essa cartilha, né, eu tive a oportunidade de ser um dos colaboradores. E, numa determinado local dessa cartilha, na página 11, está lá: já o leite materno das mulheres, assim como de todos os animais mamíferos, não gasta nenhuma energia extra para ser produzido. Está sempre morninho e não precisa ferver o vasilhame. Eu não diria mais isso atualmente. É como se produzir leite materno não tivesse um gasto energético, não tivesse um custo humano e social produzido pelas mulheres. Então, você vê como a gente evoluiu, né, nessa época. Por isso que a gente diz: não existe, a amamentação não é de graça. Ela tem um custo muito alto para as mulheres, né? Então, a gente tem que respeitar as mulheres e perceber que elas fazem algo excepcional. É um trabalho reprodutivo, não só para o filhinho dela, mas para a sociedade, para a humanidade crescer com saúde, né? Então, a amamentação não é grátis e não tem custo zero, né? E queria, de novo, colocá-los no túnel do tempo mais uma vez, né? E dessa vez, o túnel do tempo nos leva para a Semana Mundial de 1997, que teve como tema essa questão do meio ambiente e o aleitamento. Só que a gente esqueceu que em 97 também discutimos isso, né? E esse é o folder de 1997, que está em espanhol, não consegui em português, mas é fácil de ler, está no nosso SlideShare e pode baixar. Que é um folder que, em 97, já levantava essas questões que a gente discute hoje em dia. Isso prova um pouco como a gente estava correto e adiantado, porque agora as mudanças climáticas são dramáticas. Na época, ainda não eram dramáticas, mas já se percebia que a situação ia piorar muito, né? E eu gosto muito desses desenhos do Paulo Silver, que é ex-marido da Denise Arcoverde, né? Para a gente entender melhor, está em chinês e japonês, ou em japonês e chinês, não estou bem certo, mas é muito bacana porque mostra as várias etnias da mãe amamentando e ela amamentando o mundo, né? O mundo sendo amamentado pelas mulheres, né? Esse é um capítulo de um livro em espanhol que eu tive a oportunidade de escrever sobre esse tema. Então, quem quiser aprofundar, porque agora não vai dar, pode baixar também esse capítulo no nosso SlideShare. E no seminário que a gente organizou, a gente perguntou qual o mamífero mais populoso do Brasil, né? Incluindo a espécie humana. É impressionante. O mamífero mais populoso do Brasil não são os seres humanos. Agora, o IBGE
nos diz que nós temos 211 milhões de habitantes, mas nós temos muito mais cabeças de gado. Então, somos um país bovino, temos muito mais gado do que gente no país. E isso impacta de uma forma impressionante o meio ambiente, né? Quem quiser se aprofundar pode ver esse vídeo sobre a pata do boi. É um documentário premiado, como a Amazônia vira pasto e como isso impacta nas mudanças climáticas. A Raquel, nutricionista, nos trouxe esse relatório da comissão The Lancet, né, de recente. A expansão da criação de gado envolve práticas ilegais como desmatamento, a grilagem de terras, uso extensivo de agrotóxicos. A principal fonte de emissão de gás do efeito estufa no Brasil é a agropecuária, responsável por mais 70% das emissões de 2017. Então, não é o carro, não é o avião, né? É a pecuária da forma como é feita aqui no Brasil, né? E esse grupo Maternidade e Consciência, que é um grupo muito, muito interessante, que a gente acompanha e curte, mostra que na fabricação e distribuição das fórmulas são envolvidos vários custos ambientais. A emissão de CO2 para cada quilo de fórmula equivale a 44 quilômetros rodados por um carro. Isso é uma referência recente científica. Então, não são os carros que estão poluindo, porque os carros estão cada vez poluindo menos. É a pecuária, o leite de vaca e o leite em pó, a fórmula infantil. O custo ambiental de um bebê alimentado exclusivamente com fórmula artificial por 6 meses equivale a carregar o celular 25.500 vezes. Isso é impressionante, né? Para vocês terem ideia do custo energético de uma fórmula infantil. O lixo gerado para alimentar 1 milhão de bebês com fórmula por 2 anos são 150 milhões de latas, 23 mil toneladas de metal, além dos resíduos de plástico e de papel que são gerados e vão para os aterros sanitários e não são recicláveis em sua maioria das vezes. Então, vocês veem aí bem claramente o impacto da alimentação por mamadeira, por leite de vaca, né? E uma pergunta que cabe, mas por que a UABA repetiu o tema da Semana Mundial igual de 1997, se há vários temas que ainda não foram abordados? É porque eu costumo dizer que a Semana Mundial é dividida em 2 grandes fases. Uma fase pré-internet, pré-redes sociais, e uma fase agora com as redes sociais, com a web, né? E em 97 a gente não tinha a internet como a gente tem hoje. Então, pouca gente teve acesso ao tema da Semana Mundial, por isso que vale a pena repeti-lo. E também o argumento maior é a emergência das mudanças climáticas. A gente está sentindo na pele essas mudanças climáticas. A gente está no inverno aqui no Rio, está fazendo 38 graus. É impressionante, né? Como há um frio extremo em alguns outros locais, né? Então, as consequências da mudança do clima são enormes. Alteração da frequência de chuvas, elevação do nível do mar, intensificação dos fenômenos meteorológicos, tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor, secas prolongadas, nuvens de gafanhoto, como a gente teve agora no sul da nossa América Latina. Extinção de espécies. Mais de 30 mil espécies estão ameaçadas de extinção. Isso corresponde a 27% do total das espécies conhecidas. A elevação da temperatura. Então, as mudanças climáticas são visíveis e têm consequências inimagináveis para a vida humana e a vida de todos os seres vivos. A ação humana contra o meio ambiente causou essa pandemia que está nos impedindo de nos abraçarmos, de estarmos juntos em Florianópolis, né?
esse pesquisador, Alan Carlos, disse que a destruição dos hábitats de outros animais fará que as epidemias sejam cada vez mais comuns. A sopa de morcego na China pode ter sido o início da pandemia de coronavírus, que era um vírus que estava lá nos animais e que a gente trouxe para a nossa sociedade o coronavírus, né? Causando esse estrago que a gente viu hoje. E o que nós, profissionais de saúde, temos a ver com isso? O que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer muita coisa. Isso eu não aprendi na minha faculdade e preciso ensinar aos meus alunos de medicina. O vegetarianismo na infância e na adolescência. A Associação Dietética Americana, a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Canadense de Pediatria e a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, o Departamento Científico de Nutrologia, diz que uma dieta vegetariana bem balanceada é capaz de promover crescimento e desenvolvimento adequados em crianças e adolescentes. Coisa que a gente não tinha certeza, porque a gente acreditava que a carne era imprescindível para a saúde humana ou para o crescimento e desenvolvimento da infância. E não é. Nós precisamos comer menos carne, precisamos tomar menos leite de vaca, né? E essa é a pergunta que eu deixo para todos nós. Estamos dispostos a mudar nossos hábitos alimentares e de consumo em prol de um planeta mais saudável? A gente vai ter que fazer esse esforço, né? Porque senão não sobreviveremos com qualidade de vida. Esse é um livro recente, Nós Somos o Clima, mostrando essa relação. Salvar o planeta começa no café da manhã, começa com as nossas escolhas alimentares, né? Esse autor tem outro livro, Comer Animais, também. Eu confesso para vocês, eu não sou vegetariano, mas eu estou me esforçando muito, porque é necessário para a saúde humana, para a saúde da coletividade. Outro questionamento: as mulheres precisam produzir mais leite materno para salvar o planeta da poluição? É isso que a gente quer dizer? Colocar esse peso sobre as mulheres, mais esse peso sobre as mulheres? Não, eu acho que não é isso, né? Apoiar o aleitamento materno ou apoiar a mulher que amamenta? Parece igual, né? Mas não é, né? A mulher que amamenta precisa de uma rede de apoio, precisa de muito apoio, né? Apoio dos serviços de saúde, apoio dos sistemas de trabalho, apoio dos sistemas de previdência, né? Essa é uma imagem também que me marcou muito, né? A gente precisa tirar esse peso sobre as mulheres. As mulheres estão sobrecarregadas de afazeres domésticos, de afazeres profissionais, e a gente não pode encarregá-las dizendo que é um dever delas amamentar para salvar o planeta. Não, não é isso, né? A gente quer que ela decida com informações adequadas se ela pode amamentar. A amamentação é um direito dela e do seu bebê, não é um dever. Por que a gente diz isso? Porque mulheres amparadas por rede de apoio amamentam por mais tempo, né? Nutrizes que recebem ajuda da família, amigos, até vizinhos, têm mais condições de amamentar com prazer. É muito bacana, a gente fala do pai na amamentação, mas não é uma responsabilidade somente do companheiro, da companheira, da família, da avó, da sogra. Tem que ser uma responsabilidade da sociedade e extra-setor saúde. Só para a gente ter uma ideia da nossa história, somente em 1999 a Sociedade Brasileira de Pediatria assumiu o compromisso de promover a amamentação através dessa estratégia da Semana Mundial de Amamentação, que existe desde 1991. Então, a gente precisa de políticas públicas pró-amamentação. A sociedade, o Ministério da Saúde só assumiu
a Semana Mundial como uma política de promoção em 2004. E ela já existia desde 1991. Isso por causa das ONGs, da UABA, da IFA, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que pressionou o Ministério da Saúde para que fizesse promoção da amamentação, né? Isso é uma política pública que deve continuar, né? Esse é um outro cartaz de 2012. Agora, é uma pena que o Ministério da Saúde contrata os publicitários e o publicitário faz um slogan. E, geralmente, é descolado do que a UABA propõe, né? A UABA propõe um tema e o Ministério da Saúde não reconhece esse tema. E aconteceu mais uma vez esse ano. Apoia a amamentação, proteger o futuro é papel de todos. Ou seja, não levou em conta o meio ambiente. A gente está muito mal em meio ambiente no Brasil, né? Não sei se foi por acaso ou de propósito, mas parece um slogan que já foi visto e parece igual aos anteriores, né? Bom, concluído, porque já está acabando o meu tempo, e eu quero ouvir vocês também e ouvir os nossos professores. Em 1992, em 97 e em 2020, a amamentação é ecológica, por duas grandes argumentações. Primeiro, que o leite materno é um recurso natural, renovável, orgânico, fisiológico, sustentável, que não deixa pegada ecológica. E o leite de vaca, principalmente a fórmula infantil, é um alimento ultraprocessado, artificial, contaminado muitas vezes, fruto de desmatamento, é caro, é perigoso porque ele é facilmente contaminado e deixa uma enorme pegada ecológica. Então, mais do que nunca, devemos defender a amamentação e regular as práticas de marketing das indústrias de alimentos infantis. Então, eu acho que esse lindo desenho mostra essa relação das mulheres e sua capacidade incrível, né, de salvar vidas. Leite materno é água de vida que brota da terra onde nasci. Vocês não acham que devemos reverenciar as mulheres por essa capacidade incrível? Vocês ficaram convencidas que amamentar é um ato ecológico? Muito obrigado, gente. Obrigado. Foi um ganho, né? Parabéns, Zé Marcos. Ficamos orgulhosos de saber que você reconhece bastante o nosso congresso, né? Assim como a Beatriz também, né? Prepararam aulas belíssimas, né? Eu acho que assino embaixo tudo que você falou. Eu queria passar a palavra ali para o Jaime primeiro, para o Jaime fazer um questionamento para ele, por ordem de antiguidade. Está sem áudio, está sem vídeo, está sem som, Jaime. Você está sem som. Jaime, você está sem som. Isso, se não é a Nina, essa vida do Jaime, o que é que seria de nós? Gostou da homenagem, professor José Martins Filho? É por isso que eu sou casado com ela há 58 anos. Não, mas, realmente, olha... César está onde? Primeiro, um elogio para o Cecim. É realmente de altíssimo nível o que nós estamos assistindo. Começando pela Maria Beatriz. Tá. Maria Beatriz, realmente, você falou tão bem que eu fiquei com um pouco de receio. Eu ia falar, depois não falei. Será que os outros vão estar à altura? Mas nós estamos vendo que você até talvez tenha incentivado os outros, que nós estamos vendo que realmente um nível excepcional. Uma coisa que eu tinha um pouco de dúvida, microbiota versus microbioma, você me explicou bem, você tem uma didática excelente e foi muito bom. Agora, já o Marcos Renato, que também fez uma apresentação brilhante, mas aí já as coisas são um pouco mais discutíveis. Então, eu vou te contar uma coisa, Marcos Renato, mas só entre nós, hein? Faz de conta que a gente está num confessionário.
Sabe que a parte ecológica não me emociona muito, e nem a questão das mudanças climáticas, viu? E sabe por quê? Eu tentando fazer, não vou no psicólogo porque vai custar caro, né? Então, mas eu vou tentando me interpretar, e já há algum tempo, não está ouvindo? Não custa caro, não. Vale a pena. Tá bom. Então, talvez eu use. Mas já faz algum tempo, e agora eu vejo que está mudando, mas no começo eu via que os grandes defensores ecológicos, no fundo, é uma coisa muito humana, viu? É muito difícil lidar com crianças pobres, miseráveis, que estão numa situação muito ruim e evoluindo muito mal, tendo um futuro muito ruim. Olha, é duro, né? É até difícil para a gente, até emocionalmente. Então, é melhor cuidar da questão ecológica. Olha que coisa fácil, né? Vamos lutar pelo problema ecológico em vez de lutar para melhorar as condições dessas crianças, que é muito mais complicado. Então, como eu disse, eu notava muito isso no começo. Hoje, felizmente, parece que está melhorando, e você, Marcos Renato, tem o mérito de ter me desviado um pouco, hein? Vamos ver se eu vou continuar lendo, ouvindo você, repetindo, para ver se consigo mudar essa coisa que também, como eu disse, para mim é psicológico. Salvar o planeta, então, o planeta que se lixe, porque do jeito que vai é até melhor que acabe, viu? Mas, então, não é essa a nossa grande tarefa. Isso vem depois que a gente fizer o básico, que é melhorar a condição de vida das nossas populações e das nossas crianças, que estão nessas tão más condições. Depois de fazer o basal, aí vamos cuidar do planeta. Aí talvez valha a pena até salvar o planeta. Porque nesse momento, como eu disse, eu chego às vezes pensando, que acabe esse planeta. O mundo não melhora mesmo? Nessa pandemia, nós estamos tendo uma possibilidade de melhorar, de nós melhorarmos e melhorarmos o planeta. Acredito, ainda sou um pouco ingênuo, eu acredito que talvez a gente consiga, mas não tenho certeza, não. Será que quando acabar isso não volta tudo como era antes? Então, realmente, eu acho que nesse momento a parte climática, cuidar-se, vai fazer um pouco mais de calor ou menos de calor, não é o essencial. Nós temos uma tarefa essencial. Depois, sim, temos gente bacana, tudo bem nesse planeta, vamos tornar esse planeta melhor. Mas, Marcos Renato, você conseguiu uma coisa difícil, porque você já viu como eu sinto isso, mas você já me deu uma saidinha aí que eu vou utilizar. Parabéns para vocês. Boa tarde. Eu queria acolher o meu querido amigo Solivan, né, lá de Fortaleza, que abriu mão e o doutor César Victora. E eu queria aproveitar o gancho do Jaime, né, e colocar o Sullivan nessa roda, questionando exatamente essa história de salvar, porque o Sullivan trabalha com crianças abaixo da linha de pobreza, né? Essa relação entre salvar o planeta ou salvar essas crianças que estão... Sullivan, boa tarde, seja muito bem-vindo, querido. Boa tarde a todos. Que beleza, Cecinha, obrigado por esse grande presente que está sendo esse congresso para todos nós. Não é? Eu resumo tudo da minha compreensão dentro de uma frase, né? Que criança nós estamos criando para o mundo? Ser igual ao mundo que nós estamos oferecendo a essa criança. Ou seja, se a gente não tem um respeito por salvar o planeta, nós também não vamos salvar essa criança no futuro, tá certo? Eu resumo nisso, nessa compreensão. A gente tem que dar o melhor mundo hoje para ter um futuro garantido, uma sociedade de paz e de qualidade. César Victora, você com a palavra, por gentileza, seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, Cecim. A minha carreira de epidemiologista começou porque eu me interessava muito por ecologia. Lá nos anos 70, eu era um ativista ecológico. A primeira associação de defesa do ambiente do Brasil foi a Agapan.
a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. E eu era ativista já naquele tempo. Aí, como não tinha curso de ecologia, naquela época, né, eu disse, vou fazer algo meio parecido, que é medicina, e dentro da medicina, epidemiologia, né? Então, eu cheguei na metade da palestra do Marcos, mas eu gostei muito da apresentação. Vou até discordar do Dr. Jaime um pouquinho, uma pessoa que eu muito admiro, que eu acompanho há décadas. Como eu trabalho muito na África, também em outras partes do mundo, essas questões de mudança climática, né, que mais se fala de aquecimento global, mas não é só isso, ela já está tendo um impacto enorme na saúde das crianças, né? Aquela região mais crítica do mundo é a região do Sahel, né? Onde passa assim onde o Saara vira a África tropical, né? Aquela região que tem os países que são Mali, Níger, a República Centro-Africana, né? Esses países são onde tem os mais altos índices de mortalidade de criança. E como o Saara está estendendo para baixo, as crianças já estão morrendo mais por causa disso, né? Então, eu me preocupo bastante. Eu acho que é difícil, a gente tem muitas lutas para fazer ao mesmo tempo, né? Mas a questão da mudança climática, para mim, é muito, muito importante, né? Então, é claro que nós temos um governo que ignora a mudança climática, que ignora as questões ambientais, né, que tira dinheiro dos órgãos ambientais, que boicota o trabalho dos órgãos de controle ambiental, assim como ignora a saúde pública e assim por diante. Eu acho que o nosso grande desafio hoje, né, como médicos, como pediatras, como cientistas, é tentar fazer com que a ciência recupere a visibilidade, o papel que tinha anteriormente. Quer dizer, há um movimento anticientífico muito, muito forte, né, em vários países. Isso é muito triste. E a amamentação é um exemplo claro, né? A gente vê a indústria solapando as campanhas de amamentação de tudo que é maneira, né? Usando as mídias sociais, usando tudo que é tipo de via de comunicação que não é controlada pelo Código Internacional. Eles ficam, então, usando isso para gerar incertezas das mães, reforçar incertezas que todos nós sabemos que as mães têm, né? Mas é isso. Seria uma palavra introdutória aqui. Bom estar olhando para todos vocês aí, pessoas que têm um papel tão importante, né? José Martins Filho aí aqui, eu também acompanho há décadas, né? Vamos dizer assim, né? Obrigado a todos. Sullivan também, nosso colega também, que a gente já teve a oportunidade de interagir em várias oportunidades passadas. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o Sullivan, né? Como ele trabalha com crianças que perdem o vínculo, né? Eu queria saber assim, como prevenir a perda do vínculo nos pacientes que perderam o vínculo, entendeu? Assim, como fazer a prevenção? Como a gente pode entrar antes disso, para não chegar onde você chega e você tem mais de 1.000 crianças, né, trabalhando só na cidade de Fortaleza, né? Existe uma política global, alguma ação que a gente podia fazer para amenizar ou diminuir? Eu acho que essa pergunta vale para o Sullivan e vale também para o César depois, se ele quiser falar. No Instituto aqui da Primeira Infância, o IPRED, nós estamos iniciando como prevenção, né, para promoção do vínculo bem precoce, já dentro da gravidez, que é onde começa a primeira infância, nos primeiros dias, é o pré-natal emocional, que nós não conseguimos ainda ter o convencimento do SUS, mas que nós já tivemos a aceitação de fazer a consulta, nossa do Instituto da Primeira Infância no pré-natal dessa mulher, onde se trabalha essencialmente vínculo. O trabalho é vínculo, porque se nós trabalhamos, como você disse, lembrando só, com pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, estão em miséria absoluta, onde a compreensão é diferente, onde o tipo de vida é diferente. Não estamos falando em pobreza, nós estamos falando em miséria, onde o comportamento é mais de sobrevivente, né? Não há apego, não há vínculo para poder se defender mais facilmente. Então, você imaginar que chega mães aqui, praticamente todas, que não têm vínculo com seus filhos, ou quando tem um vínculo estável, então nós temos que fazer com que essa criança
a mãe passa a ter vínculo com ela desde a gravidez. Se a gente consegue isso, ela vai levar ao aleitamento natural, que é um dos caminhos realmente mais largos, né, mais longos para a promoção desse vínculo. As crianças que eu estou falando já estão aqui fora do útero, sem vínculo e sem ter tido aleitamento. O Natal emocional, que nós assim chamamos, eu acredito que seja um meio de grande prevenção. O outro lado, quando já chega sem vínculo, aqui nós temos uma das tecnologias que nós adotamos. Sullivan, tens que aumentar o teu som um pouquinho. Fala mais próximo, que o teu som está muito baixo. Alô, está ouvindo? Agora melhorou. Alô, uma tecnologia que nós usamos, entre muitos outros métodos, é o MISC, certo? Onde nós utilizamos 8 passos com 3 linguagens, onde a mãe é colocada com seu filho nesse ambiente e em torno de um determinado tempo, que é em torno de 8 meses, essa mãe passa a gera vínculo com seu filho. César, podes falar? Bom, obrigado, Cecim. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu não estou ouvindo. Não, exatamente. Isso que o Sullivan falou é muito importante, né? Nós estamos fazendo uma avaliação do programa Criança Feliz no Brasil inteiro, né? 30 municípios de 6 estados, maioria no Nordeste. E uma das coisas que mais nos chamou a atenção foi no linha de base, com as crianças menores de 1 ano, nós tínhamos 27% das mães com depressão, segundo uma escala padronizada, validada no Brasil, a escala de Edimburgo, né? A gente sabe todos os problemas da depressão materna, né? Na criação de vínculos com a criança, a própria dificuldade em amamentar e assim por diante. Então, é muito pertinente isso. Mas eu queria aproveitar que eu não tenho muito tempo, eu vou entrar numa outra live às 4 horas e tenho que sair uns 10 minutos antes, mas eu queria só atualizar você sobre uns cálculos que eu até mencionei rapidamente na minha fala aqui no Congresso. Nós agora terminamos um trabalho junto com a OMS para estimar assim, se o Covid for transmitido pelo leite materno, que a gente não tem certeza que é, mas se for, e tendo em vista a baixa letalidade da enfermidade da doença Covid-19 em crianças, está dando para entender? Então, sim. Nós terminamos os cálculos agora. Então, mesmo que o Covid seja transmitido nas taxas de transmissão que poderiam ocorrer, parar de amamentar uma criança tem um risco de mortalidade para a criança 40 vezes maior do que ela teria de adquirir e morrer pelo Covid. Vai sair agora no Lancet Global Health essa análise. Então, o que eu fico triste é que cada vez que aparece um vírus novo, começa a notícia, olha, é transmitido pelo leite materno, né? HIV, Zika, nós todos conhecemos essas histórias. E aí isso é usado em campanhas para deixar as mulheres mais inseguras, né? Mesmo aquelas que não têm um diagnóstico. Será que se eu tiver Covid eu vou transmitir para o meu bebê, né? Isso é algo que a gente tem que estar preparado. E uma das coisas que nós estamos querendo fazer, trabalhando junto com o MS também, é planejar o futuro, né? Assim como virão futuras pandemias, virão futuros casos de transmissão, ou de possível transmissão, como é o caso do Covid, pelo leite materno. Então, nós temos que estar pronto para isso, para reagir rapidamente, né, no instante. Por exemplo, só para dar um exemplo, a Espanha recomenda que as mães não amamentem, a Coreia do Sul recomenda que as mães não amamentem, tem mais 3 ou 4 países que já adotaram recomendações dizendo a França que as mulheres não deviam amamentar. E isso é tão rápido, né? É tão fácil recomendar não amamentar, né? E a gente todos sabe como é difícil depois restaurar a credibilidade e tudo, como isso afeta o nosso trabalho. Tá? Mas era só isso que eu queria mencionar agora nesse ponto. Vou continuar com vocês aqui à disposição até às 3:50. Eu queria só acrescentar que, nós utilizamos aqui no IPRED a metodologia chamada MISC, mas que tem muitas outras com sucesso. Nós utilizamos no grupo também, num grupo de estudo, junto com a Universidade de Quebec, onde a gente primeiro faz a situação chamada de
sala de situação estranha, o nome é um pouco esquisito, mas é essa a metodologia, e onde amanhã e criança e uma série de eventos vão ocorrendo, depois nós temos a classificação do vínculo, se ele existe ou não, se ele existe, se ele é estável ou é instável. E a partir daí tem a intervenção, uma intervenção mais onerosa, que é a intervenção com visitas, intervenção que vai fazer vídeos dentro da casa da mãe. Isso aí o IPRED tem também, mas apenas no grupo pequeno, como um projeto piloto. Na realidade, o nosso é o MISC, onde se recebe já mães num salão coletivo, onde tem psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, que vão observando aquele grupo que está sendo trabalhado durante diversos meses para recuperação ou fortalecimento do vínculo. Sim, tem uns minutinhos para falar? Tem, você tem todos os momentos, pode falar o tempo que quiser, mas o Marcos pediu a palavra, eu falo o Marcos, depois eu falo o Jaime, depois eu falo o Martim, fala a Beatriz, fala quem quiser. Mas o Marcos acho que fala primeiro. Marcos, você. Obrigado. É só para mostrar para vocês, eu peguei aqui da minha biblioteca esse livro aqui, ó, Ecopediatria, a força do ambiente sobre a saúde da criança, do Eduardo Marcondes, de 1981. Né? Então, que é essa questão que o professor César falou também, a questão, por exemplo, do saneamento, das condições de vida, né? Das condições de vida das famílias, de trabalho. Então, eu acho que, quando crescer, eu quero ser ecopediatra. Jaime, agora é você. Bom, eu não queria ser ecopediatra, mas quando eu me formei, pouco depois, eu comecei a trabalhar na Clínica Infantil do Ipiranga, em São Paulo, Dr. Augusto Gomes de Matos, talvez o maior pediatra de todos os tempos. E primeiro no ambulatório, depois no pronto-socorro, que tinha sido inaugurado naquele momento, e encontrei uma realidade que me surpreendeu e me abalou. No ambulatório, a gente tinha família pobre. O Ipiranga era bairro operário. Então, família pobre, mas de bom nível, né? Mas no pronto-socorro, não. Eram miseráveis, como vocês falaram. Miseráveis. Então, o que tinham as crianças que vinham lá? Eram lactentes já desnutridos, com diarreia, desidratação. Bom, a gente dava soro na veia, que estava no começo, naquela época, mas funcionava muito bem, e tratava a criança, oi, que bom nada. A diarreia continuava, a desnutrição se acentuava e muitas dessas crianças morriam. A mortalidade infantil era muito alta e a principal causa de morte das crianças brasileiras até 1 ano de idade era a diarreia. Então me surgiu uma ideia. Essa diarreia é infecciosa. Infecção é bactéria. Naquela época nem se pensava em vírus, mas realmente a grande maioria dessas bactérias dessas diarreias eram bacterianas. Se eu descobrir qual é a bactéria, e principalmente se eu descobrir qual é o antibiótico, eu vou matar a bactéria, vou acabar com a diarreia, vou acabar com a mortalidade infantil, capaz de ganhar o prêmio Nobel, né? Bom, aí começou. Nós começamos e fomos fazendo, mas eram as nossas experiências, o que a gente fazia lá, eram de nível muito elevado para a época, e pelo que eu vejo hoje, quando vejo gente sábia falando que, na minha opinião, tratei 18 casos e o meu vizinho tratou mais 3 e parece que o remédio é bom para coronavírus, eu vejo que está muito adiantado para hoje. Mas nós estamos seguindo com a ajuda de estaticistas, matemáticos de alto nível que iam nos ajudando, a gente ia mudando o antibiótico até chegar em 1.000 casos. 1.000 casos. Não é mais ou menos 1.000, tinha sido determinado. Isso levou uns 2 anos e meio, eu acredito. Então, naquela época tinha bastante, né? Então, tínhamos 1.000 casos. Aí fizemos toda a análise estatística, qual o resultado? O antibiótico não servia para nada, né? Mas nessa altura tinha feito a minha tese de doutoramento, nem tinha mestrado na época, e exatamente, naturalmente, com trabalho de diarreia.
E aí eu fui convidado para ser professor na faculdade em Santos, que tinha começado naquela época, ia começar a pediatria. Então, estudar diarreia, antibiótico, nem pensar mais, né? E a gente já tinha chegado à conclusão que não era a bactéria Escherichia coli entropatogênica, não era o grande vilão. Elas eram apenas carrascos, quer dizer, executavam a sentença de morte determinada pelos verdadeiros vilões. Quais eram eles? Pobreza, falta de saneamento básico e desmame precoce. Então, desmame precoce, a gente dizia que era o grande problema, o grande carrasco, se pode dizer, das crianças daquela época. Aí nós fomos para Santos, e nosso grupo em Santos começou a estimular o aleitamento materno, porque lá em Santos a gente tinha condição muito semelhante ao que via em São Paulo. Então, começamos no pré-natal, aproveitando o ambulatório da obstetrícia, entramos em acordo com o ambulatório obstetrícia e fazíamos lá, pegávamos as mães grávidas, já começávamos a falar do aleitamento materno, depois começava a primeira mamada na primeira meia hora de vida, ainda na sala de parto, depois o alojamento conjunto, as crianças ficavam juntas com a mãe, e depois o ambulatório de aleitamento materno. Com isso, nós mudamos completamente, e é diferente de dar uma aulinha sobre aleitamento materno, né? Que realmente lógico que a gente tem que falar, e hoje em dia ainda mais, melhorou muito, mas está longe do ideal. Então, eu só contei essa história para ver como a gente pode chegar, e mesmo gente que tem menos recursos, aliás, tem mais um detalhezinho, né? No meio disso, nós fizemos um trabalho, que recebeu o primeiro prêmio lá de um Congresso Brasileiro de Pediatria, sobre curvas de crescimento em crianças alimentadas exclusivamente com leite materno, e que nós demonstramos, inclusive numa curva que eu acho muito interessante, que as crianças pobres, aquelas quase miseráveis, mas que mamavam leite materno, e as crianças de melhor nível socioeconômico, que eram do ambulatório dos pediatras que estavam fazendo esse trabalho, era exatamente a mesma. Quer dizer, a gente dava o que a gente hoje quer, o mesmo início, o mesmo bom início para criança de todos os níveis socioeconômicos. E, como eu disse, volto a dizer, é lógico que eu estou de acordo e concordo com tudo que foi dito aqui, acho extremamente importante, mas de vez em quando é bom a gente falar um pouco diferente, porque tem aquela velha frase, quando todos pensam igual, ninguém está pensando, né? Então, é só para estimular um outro lado da história, que é cuidar de melhorar o nível socioeconômico da nossa população, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Eu queria aproveitar... Pode falar, Beatriz. Posso só colocar... Coloca o que você quiser. Que a gente falou do pré-natal, mas eu acho que o que também é importante é que, melhorando a educação das meninas, você consegue melhorar, porque elas que vão guiar as famílias, né? E aí você melhorando a alimentação das meninas, você vai ter uma mulher que vai engravidar, que vai estar mais saudável antes da concepção, para daí estar saudável, e provavelmente uma mulher saudável vai gerar um filho mais saudável. Então, eu acho que começa até antes do pré-natal. Na verdade, a gente já tem que começar na infância, né? Concordo plenamente, Maria Beatriz, é exatamente isso. Começa já o aleitamento, estímulo ao aleitamento materno já na infância. Tem toda a razão, na escola. Né? Olha, eu queria aproveitar um momento único, né, de ter essas pessoas aqui. Eu acho que vai ser difícil reunir de novo todos vocês aqui. Então, eu queria fazer uma provocação, queria fazer um desafio para que todos pudessem, até em 2 minutos, responder como nós, como profissionais da saúde, podemos melhorar o aleitamento materno em todos os níveis, né? Eu falo como melhorar na gestante, na mulher, que a doutora Beatriz falou, para os estudantes de medicina, para os estudantes de enfermagem, para os pediatras e para os profissionais que estão atuando hoje, e para a mídia, né? Eu me lembro que o César falou que nós não sabemos fazer marketing. Então, assim, como nós, profissionais, podemos nos juntar, já que, considerando que os profissionais de saúde são os que mais estudam, né, dentro da carreira de todas as profissões,
médico é o que mais estuda e que continua a vida toda estudando. Então, a gente pode considerar um pouquinho mais estudioso que os outros. Então, eu gostaria de começar com o doutor Martins, que não falou ainda a resposta. Eu vou falar depois ainda, não sei. Depois, agora é só essa resposta, em 2 minutos. Não, tá bom. É que eu acho que eu gostaria, na minha fala, de fazer alguns comentários que eu achei interessantíssima a fala das pessoas e não queria antecipar. E acho que eu concordo com a maior parte das colocações aqui. Eu tenho algumas coisas que eu quero acrescentar, que são a respeito das práticas pediátricas de estímulo ao aleitamento materno. Quer dizer, eu acho que o Jaime já falou, acho que a Maria Beatriz foi muito feliz. Bom, o César, a gente se conhece há tantos anos, me lembro de ter ido a Pelotas lá 30 anos atrás, 40, quando você estava trabalhando. Exatamente. Até hoje eu tenho muita saudade de tudo que a gente fez lá. Agora, eu acho que o Marcos colocou as coisas de uma maneira muito brilhante, muito bem. Depois eu vou comentar as coisas que você falou, foi muito bom. Concordo em 90% do que você disse a respeito. E eu queria dizer o seguinte, eu cansei, nos últimos 40 anos que trabalho com aleitamento materno, um pouco mais, como o Jaime, de ver as pessoas falando de aleitamento materno, mas não fazendo aleitamento materno, né? As pessoas não estão no dia a dia atendendo as mães, vendo as dificuldades, participando, não pegam os outros profissionais de saúde em equipe juntos e trabalham com elas, as enfermeiras, as atendentes. Por exemplo, eu me lembro na maternidade de Campinas, que até o Marcos, que era estudante de medicina, me visitou na maternidade de Campinas, foi lá ver o nosso alojamento conjunto, que a gente estava inaugurando, que era uma novidade no Brasil. E ele foi lá, ficou com a gente. Eu me lembro que, naquela época, a gente nem sabia o que as fonos faziam para a gente. E, hoje em dia, sem fonoaudióloga dentro do hospital, a gente tem dificuldade, porque elas conhecem muito bem a questão da sucção. O papel da enfermagem acolhedora, que trabalha junto com o médico, que ajuda, todos os profissionais de saúde dentro desse contexto. Agora, fazendo aleitamento materno e cuidando das mães. Eu faço pré-natal de pediatria há muitos anos. Todas as minhas clientes de primeiro filho fizeram uma consulta junto com o marido por volta da 6º ou da 7º mês de gestação. Acho que não querem, tudo bem, mas eu vou lá e faço 2 horas conversando com pai e mãe sobre o que é a amamentação. Acho que, sem dúvida nenhuma, a questão de ajudar as pessoas a amamentar, ela é fundamental na valorização desse papel. Acho que o Marcos foi muito feliz quando falou, não é apoiar o aleitamento, é apoiar a mulher que amamenta, né? E ajudá-la a se desenvolver, e dar apoio, e atender o telefone, e conversar com elas. E as que não têm telefone e são pobres, acesso para elas virem te procurar, te fazer bilhete. Eu tenho uma coleção de bilhetes, um dia eu vou publicar num dos meus livros, o que eu recebi de bilhete de mãe, deve ter uns 300, mais ou menos. Doutor, está acontecendo isso, as coitadas que não tinham telefone, naquela época, no começo, não tinha nem celular, né? Elas não tinham acesso, a população não tinha telefone, mas eles mandavam bilhetes. O marido, às vezes, saía do trabalho e falava, doutor, minha mulher te mandou isso daqui, ó, lá no ambulatório da Unicamp. Então, outra coisa que me assusta no mundo de hoje, eu visitei muitas faculdades de medicina nos últimos anos aí, eu começo a perguntar assim, onde é o ambulatório de puericultura? Engraçado, a maior parte das vezes fala, não tem ambulatório de puericultura, tem de cardiologia, de nefrologia, de crescimento e desenvolvimento, de epidemiologia, mas a arte da puericultura parece que sumiu, as pessoas não ensinam a cuidar da mãe e da criança. Eu vi aqui no meu departamento, que eu sou um dos fundadores, eu fui lá, dei aula lá, os alunos me pegam e tal, eu falei, que dia que tem um ambulatório de puericultura? Não, professor, não tem mais esse negócio de puericultura, o negócio é outro. Ou seja, a arte de ensinar a amamentar e ajudar as mães com as suas dificuldades não se faz mais. Aí é por isso que o residente, de vez em quando, liga para a gente, professor, olha, eu estou com isso, porque eles não aprenderam a cuidar de mães que amamentam. É um problema, não dá tempo na faculdade, porque as mães fazem o pré-natal lá na obstetrícia, embora a obstetrícia aqui nossa sempre ajudou. Mas os pediatras não cuidam de mães pré-lactantes. Isso, para mim, é fundamental. Depois eu vou falar os 30 minutos que você me deu, então a gente pode estender. Parabéns a Maria Beatriz, parabéns ao Marcos e ao Jaime, né? O Jaime, que sempre é duro comigo, né? Um hipercrítico da minha fala, diz que eu falo demais, etc. O Cecim também, mas eu gosto muito de falar e eu falo com o maior prazer e muita alegria. César, parabéns pelo seu prêmio, viu? Obrigado, fiquei muito feliz, obrigado. Viu, cara? Parabéns. Você merece muito. O que você fez foi um negócio maravilhoso. Parabéns. Obrigado. César, agora tu pode responder, que daí eu te libero, tá? Tá bom, não, tá ótimo. Não, eu me lembro muito da visita do Zé Martins aqui, quando a gente
um grupinho pequeno, ainda eu e o Fernando Barros, né? Eu tive muita sorte na minha vida de ter o Fernando Barros como parceiro de trabalho, né? 40 e tantos anos, e nenhum de nós sozinho ia conseguir fazer o que a gente fez em Pelotas, né? Se não tivesse um dos dois, nós tínhamos ido embora. Então, mas é isso mesmo. Bom, então, sim, deixa eu te dizer assim, uma das lições que a gente aprendeu, né, foi que para promover o aleitamento tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, se você dizer o que tem que fazer para promover o aleitamento, eu não tenho resposta. Tem que fazer tudo, né? O Brasil, olha, eu tenho estudado muito estatística de aleitamento no mundo, e não tem nenhum país do mundo que tenha passado de 2 meses e meio de aleitamento no fim dos anos 70 para mais de um ano agora. Os estudos nacionais, o último ENANI, né, que foi lançado semana passada, um estudo que eu fiquei 14 anos esperando, que o último tinha sido em 2006, foi o PNDS, mostrou que 53% das mulheres brasileiras ainda estão amamentando quando a criança está com 12 meses. Quer dizer, passou de um ano. Claro que a gente quer 2, né? Mas melhorou muito, né? Na primeira corte de Pelotas era 18% que chegavam um ano amamentando, agora nós temos 50 e tantos por cento. Então, o que o Brasil mostrou para o mundo, né, é que com campanhas na mídia, muita campanha na mídia pró-aleitamento, bancos de leite, um grupo de pediatras, de enfermeiras, de nutricionistas motivados como essas pessoas que estão falando aí agora, que lidam no dia a dia com mães, com as ansiedades das mães, e que conseguem reverter aquelas críticas que acontecem lá no início da vida, né? Aquelas fases críticas, diria assim, né? O Código de Controle do Aleitamento, a IPFAN, que é super importante, que fica o tempo inteiro divulgando, olha, o código não está sendo cumprido, etc. e tal. Outras coisas que é super importante, treinamento dos profissionais de saúde, né? Aquele curso de 40 horas, que depois tem um curso mais curto de 18 horas, da OMS, que o Ministério encampou e treinou milhares e milhares de gente, né? Tudo poderia ter sido melhor, né? O licença maternidade, que está 4 meses e 6 meses para muitos grupos diferentes, podia ser mais, né? Tudo que nós temos podia ser melhorado, mas nós andamos bem, nós temos agora fazer um esforço renovado, né? Porque chegar a 1 ano de aleitamento é difícil. Vamos ver se a gente não consegue chegar a 2 anos, né? Vamos ver se o aleitamento materno exclusivo, que está em 47% agora nos primeiros 6 meses, não atinge a meta da OMS, que é 50%. Nós já estamos quase lá. A meta da OMS para 2025, falta pouco. Mas assim, nós temos que, por um lado, nos felicitar, né? A todos nós que fomos parte desse esforço, cada um fazendo uma coisa diferente, eu fazendo pesquisa, eu há 30 anos que eu não vejo uma mãe num consultório, né? Mas vocês que ainda lidam na frente dia a dia, o pessoal dos bancos de leite, é uma luta bonita, né? E eu acho que nós estamos numa posição privilegiada no Brasil. Eu não conheço nenhum outro país que tenha feito tudo que a gente fez. Mas não é a hora de descansar em cima dos nossos louros da vitória, né? Mas é sim a hora de a gente pegar e lutar e continuar lutando para promover ainda mais e para continuar exemplo para o mundo, né? Pelo menos em alguma coisa, porque em outras coisas nós não estamos sendo exemplo para o mundo atualmente, devido a questões ambientais, a nossa maneira de lidar com a pandemia, etc., né? Mas que a gente continue mostrando o valor do Brasil, da sociedade brasileira, quando se mobilizou para promover o aleitamento. Tá? Olha, obrigado a todos mesmo. Eu estou entrando no outro live agora. Eu achei que ficando em casa, viu, assim, eu ia descansar na quarentena, mas eu nunca dei tanta palestra quanto agora, né? Então, obrigado, José Martins. Vou perder a tua fala, tá? Mas está gravado. Eu vejo. O César Victor, antes de você sair, eu quero te mostrar aqui uma placa que os outros palestrantes ganharam no passado. Então, esse ano só vai ganhar você ou João Aprígio, né, e o Sullivan. Então, é César Gomes Victor. Agradecemos a sua participação como palestrante no 5º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno Online. E você, amigo da amamentação e apoiador do leite materno. Sinta-se agradecido. Eu vou te mandar ela para a tua casa, junto com nossos segredos, que só nós dois sabemos, entendeu? Certo? Se Deus quiser, até o dia 15 vai chegar na sua casa, tá ok? Obrigado, César. Muito obrigado. E continuamos, tá? Agora não sei quem quer. O Zé Martins queria falar uma coisa aí.
no mudo. César, é rápido, eu vou te dizer o seguinte, eu acho interessantíssimo, e você como epidemiologista pode nos ajudar. 60% das crianças amamentam até 4 meses. Sabe por que não chega a 50% e por que não chega? Por causa da licença maternidade. Exatamente. A minha luta é imensa nesse país, falando de licença maternidade. Fui no Senado, fui no deputado federal, trabalhei, e eu vejo que tem uma resistência muito grande, um pouco econômica e um pouco filosófica. Se a gente conseguisse levantar a porcentagem de mulheres que têm uma licença maternidade até 6 meses, nós conseguimos chegar facilmente a essa marca do OMS de 50% amamentando exclusivo. Eu não tenho dúvida. Porque está 44% de mulheres amamentando até 4 meses. Aí, um mês depois, elas têm que desmamar porque elas vão trabalhar. É isso que o Marco falou. A gente precisa pensar nas mães. E elas têm que trabalhar e não têm licença maternidade. E eu vejo, em alguns lugares em que a gente faz isso, aumenta. Então, a luta pela licença maternidade... Eu fui presidente da Academia Brasileira de Pediatria e, naquela época, eu não consegui fazer isso. Eu fui no Senado, precisava desse apoio e a gente tem que discutir. Só que há uma resistência em alguns momentos que dizem que esse discurso pode ser machista, que a gente quer que a mulher largue, vá trabalhar, vai perder emprego. Não é. Porque, pelo contrário, ela vai poder voltar muito mais tranquilamente para o trabalho depois. Exatamente. Desculpe, eu falei demais, depois eu falo os 30 minutos. Queria só te falar isso. Ô, Solivan, eu vou deixar tu responder. O Brasil já não é mais exemplo nem no futebol, né? Imagine no resto. Eu vou deixar o Solivan responder, eu vou liberar o Solivan também. Solivan, gostaria da sua opinião sobre. Solivan?